Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9, o nosso tema é o reinado de Joás, o rei de Judá. Nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, como um rei que cresceu, que começou bem e terminou mal. Infelizmente, o profeta morreu, o sacerdote Joiada, e depois ele quis seguir seus próprios caminhos. O que aconteceu? Sofreu as consequências. Se desviou, se aprofundou na idolatria, e isso, claro, foi muito prejudicial para a sua vida. Aqui no nosso texto áureo, que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Veja bem, ata-as no seu coração, na tábua do seu coração, para nunca mais esquecer. Nós não podemos esquecer das verdades que Deus está falando conosco, daquilo que a gente sabe que é verdade. As pessoas estão se esquecendo. Homens que eram uma bênção, mulheres que eram uma bênção, e hoje estão totalmente desvirtuadas, ou desvirtuados, né? Deixando o evangelho verdadeiro, deixando a obra de Deus verdadeira. Estão deixando de servir a Deus verdadeiramente. Porque sofreu uma desilusão, porque perdeu alguém, porque sofreu um trauma, ou porque deixou mesmo, ou porque mudou, nossa, estamos vivendo outro momento, agora, né, estão deixando a presença de Deus. Aqui na nossa verdade prática, diz assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Irmãos, as pessoas estão buscando hoje, vamos dizer assim, o sincretismo religioso, como a gente vai ver na nossa lição, buscando a mistura. Isso tem sido muito prejudicial dentro da igreja. Querem fazer como é que nós podemos dizer? Fazer uma mistura entre o santo e o profano. E isso tem prejudicado muito a casa do Senhor. Tem prejudicado muito as pessoas que estão chegando. Tem prejudicado muito os novos convertidos. Infelizmente. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que vai contar a história do rei Joás, diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joesseba, filho de Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele, a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Joesseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Essa Atalia era da família de Acabe. Infelizmente, a gente vê como que é fazer aliança, né, com esse tipo de gente, fazer aliança com essas pessoas, e depois as consequências vêm na nossa família. E aqui em 2 Reis, capítulo 12, no versículo 1, e no ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Enquanto o sacerdote Joiada estava dirigindo, estava dando conselhos, ou ele acatando os conselhos do sacerdote Joiada, ele estava indo bem. Mas quando o sacerdote Joiada morreu, e provavelmente ele era uma pessoa que, ao invés de receber os conselhos de sacerdote Joiada e continuar, ao que parece ele era tipo do rei massa de manobra. Então, quando o sacerdote Joiada morre, que entra provavelmente outros conselheiros, ele desvirtua totalmente a sua prática, desvirtua totalmente a sua fidelidade para com Deus. Deixa Deus e se afunda na idolatria. Aqui na nossa introdução, como apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada durante os anos em que foi orientado. Teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se de influenciar por maus conselheiros que fizeram Judá retornar à idolatria. O reino do norte era um reino que praticamente não teve poucos reis bons. A maioria foram reis maus. Mas o reino do sul
que era o reino de Judá, sempre tinha um rei bom, um rei mau, e assim estava se alternando, né? Mas a maioria eram reis bons, que fizeram reformas, que tiraram a idolatria, porque eles queriam, tinha alguns que entravam, queriam colocar a idolatria de qualquer jeito. E aqui nós vemos essa mulher que matou, para não ter nenhum descendente real, mas a mulher lá tomou, né, pegou o menino, levou, e aí nós vemos que escondeu. Depois, né, com certeza, qual é a descendência do rei? E colocaram Joás, né, que era o filho de Acasias como rei. Nós vemos aqui o livramento de Joás, as tramas reais, tanto em Israel quanto em Judá, existiam acirradas disputas pelo poder envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através, veja bem, como eu já disse, através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Ou seja, não era nem para ela estar reinando. Mas o povo, meus irmãos, por causa do poder, misericórdia. Dentro da igreja, então, meu Pai eterno, o povo se mata por causa do poder. O povo quer poder, não é só dinheiro. Tem gente que não é só dinheiro, é poder. É poder sobre o povo. Irmãos, isso destrói, aqui destruiu, né, a família. Tanta gente morreu, tantos jovens, tantas pessoas morreram por causa dessa pessoa, dessa Atalia, que mandou matar todo mundo. E aí, graças a Deus, Joás teve um livramento de Deus. E aqui na parte 2, a coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Era uma mulher terrível, que se soubesse que Joiada, né, estava, claro, ali compactuando com esconder o menino, tinha mandado matar o menino e o sacerdote. E também a pessoa também que furtou, que pegou o menino e levou. Então Joiada, ele foi muito corajoso. E continuou nas práticas do Senhor, porque continuou ajudando Joás a ter uma vida na presença de Deus e o povo também ser levado a adorar a Deus. Então aqui na parte 3, a estratégia bem-sucedida, quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei, combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Então, quem era de direito, que era para subir ao trono, era Joás, não era Atalia. Se não houvesse nenhum descendente, sim, Atalia teria que reinar, né? No caso, é a rainha. Mas como havia descendente, quem deveria reinar era o filho, e no caso aqui, Joás. Então veja que Deus, ele deu entendimento, deu estratégia para a Joiada, para que pudesse armar, né? Não armar, mas no sentido de reaver aquilo que era de direito de Joás. E graças a Deus, Deus deu esse entendimento e deu certo. Joás, Atalia foi deposta e Joás foi colocado como rei. Mas era muito novo ainda, tinha apenas 7 anos de idade. E precisava, claro, de uma pessoa responsável, né, que pudesse assinar os papéis, já que era muito novo ainda. Mas nós vemos que Joiada, meus irmãos, foi um sacerdote humilde. Ele não quis ser maior que o rei. Ele apenas tomou conta do rei enquanto o rei era pequeno. Depois o rei tomaria suas próprias atitudes e, claro, na supervisão e também acatando os conselhos do sacerdote. Parte 2, tópico 2. O reinado de Joás e a reparação do templo. A arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava, né? É muito interessante porque a questão do Baal, a questão de várias entidades idolátricas, né? Era muito, muito firme naqueles dias. Então ele tinha que fazer uma reforma, ele tinha que fazer muitas coisas ali para banir isso. E nós vemos que Joiada sempre estava o quê? Instruindo Joás para que ele pudesse fazer da melhor forma possível. E deu certo, e ele continuou, e ele fez aquilo que Joiada estava, vamos dizer assim, ajudando ou direcionando para que ele pudesse fazer. E aqui na parte 2, a fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade
com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Então foi chegando muitas ofertas para que pudesse reedificar algumas coisas que tinham se virado pagã naqueles dias. Mas a gente vê o comentarista da revista, ele frisa essa questão dos tesoureiros serem fiéis às finanças que estavam chegando, não serem corruptos. Será que ele colocou isso por quê? Né? É claro, meus irmãos, ele deve ter colocado isso porque a gente vê no nosso país que é corrupção desenfreada, uma vergonha terrível, onde agora tem CPI do Covid, pessoas desviando dinheiro que era para vacina para o povo, está desviando dinheiro para os seus próprios interesses. Qualquer dinheiro que chega, parece que na mão desses políticos, pelo menos 15%, 20% vai para o povo, o resto vai tudo para o bolso deles, divide entre eles. Então veja que nós vemos, e também não é só político, meus irmãos, dentro da igreja também. Porque a grande questão hoje que as pessoas têm é, claro, a gente não pode questionar o que vai fazer com o dízimo, com a oferta, para falar, será que o pastor? Não, meus irmãos, mas as pessoas hoje, às vezes a gente faz, claro, por amor a Deus e por amor ao próximo, mas a gente vê que se fosse revertido, meus irmãos, que se fosse revertido de uma forma, como é que nós podemos dizer, correta, se fosse administrado os dízimos e as ofertas dos irmãos de uma forma correta, a viúva seria amparada, o pobre seria amparado, o desempregado seria amparado. Não estou falando daquelas pessoas que não querem trabalhar, não querem fazer nada. Estou falando de pessoas que às vezes são necessitadas, seriam amparados. Nós poderíamos ter situações melhores. Agora, se tira a oferta disso, a oferta daquilo outro. E nós vemos aqui que os administradores das ofertas, eles foram fiéis. A pessoa, infelizmente, quando vê dinheiro na mão, ela desvirtua a sua integridade moral e deixa de ser, apesar que sempre foi daquele jeito, só faltou oportunidade para roubar, sempre foi ladrão, só faltou oportunidade de roubar, né? Não é a ocasião, porque a gente tem acreditado, a ocasião se faz o ladrão, não. A ocasião revela o ladrão. Porque a pessoa sempre foi bandido, sempre foi ladrão. E hoje a gente vê que dentro da igreja, dentro das igrejas, existe muito disso. Desviando os dízimos e as ofertas dos irmãos. A gente vê na política, a gente reclama da política. Mas o que acontece dentro da igreja? Em muitos ministérios. Estou falando todas as igrejas, claro, mas em muitos ministérios. Né? E a gente reclama do Brasil, tudo que é corrupto. Mas e quanto cidadão que é corrupto? Temos que pensar nisso, irmãos. A lei da vantagem, temos que pensar nisso. Parte 3. A fidelidade é um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Irmãos, olha, eu gostei muito dessa questão do comentarista, ele dar esse tipo de, fazer essa analogia e colocar isso. Né? Não é a questão se é pouco ou se é muito. O importante é nós sermos fiéis naquilo que Deus está colocando nas nossas mãos para administrarmos. Não fazer nenhum desvio. Ah, mas é muito, então dá para desviar. Mas é pouco, eu acho que alguém vai sentir falta, não dá para desviar tanto. Mas se é muito, dá para desviar. Enquanto o povo passa, às vezes, necessidade dentro da igreja, que é uma vergonha. Me perdoa a expressão, é uma vergonha. É uma vergonha. Às vezes o irmão tá lá, é trabalhador, tá desempregado, tem filho pequeno, tem que pedir, pelo amor de Deus, para dar uma cesta básica dentro da igreja. Não é questão que aquele preguiçoso que não quer fazer nada, que não quer correr atrás de nada. Não, às vezes é irmão que sempre foi dizimista, que sempre foi ofertante. Claro que Deus cuida dessas pessoas. Mas não precisava ser assim. Às vezes a pessoa tem que se humilhar por causa de uma cesta básica. Misericórdia. Coisa horrível, terrível. O que muitos estão fazendo. Esses pastores que administram o dinheiro apenas para o seu bel prazer, que fala que vai construir templos apenas para ter mais pessoas, para poder gerar mais renda para eles mesmos. Então aqui nós vemos que o povo que estava, os homens que estavam administrando esses valores, estavam sendo íntegros e corretos, revertendo, no caso, para o povo, tirando a idolatria do povo. Mas eles fazem isso, muitos ousam o dízimo e a oferta do povo para poder reverter para o povo, mas no sentido que o povo seja mais idólatra, mais fanático por pessoas, porque tira do povo para trazer homens que cobram horrores de dinheiro, para que o povo possa ficar mais idólatras e mais cego espiritualmente. Infelizmente, nós estamos vivendo esses dias.
E aqui nós vemos que esses homens aqui, eles ajudaram o povo a ter um entendimento melhor. E aqui no tópico 3, a conspiração contra Joás, o declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Prefiro dizer mais alguma coisa, irmãos? Deixa-se levar por qualquer sugestão. Aquilo que me dá mais ibope é aquilo que eu vou fazer, não aquilo que Deus quer. Aquilo que hoje está na moda é aquilo que eu vou colocar na minha igreja. Tem muito líder que é uma vergonha, que vê o que está acontecendo na igreja do fulano, nossa, está tendo um crescimento, que eles estão com um trabalho assim, 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 está dando certo. Antibíblico. Antibíblico. Enquanto Joel estava vivo, Joás, ele estava o quê? Ele estava seguindo e sendo fiel a Deus. Porque ele tinha um homem, mas ele não tinha uma firmeza. Ele ouvia os conselhos e ele sabia colocar o conselho em prática, mas ele não sabia pensar. Ele não era um firme, ele não tinha como é que nós podemos dizer, uma raiz. E tem muitos hoje que não tem raiz nenhuma. Coloca o que está na moda dentro da igreja para destruir o povo, para destruir a espiritualidade do povo, para destruir o entendimento do povo, infelizmente. E aqui na parte 2, a conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá, abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Ele voltou àquilo que Deus, ele voltou àquilo que ele mesmo ajudou a reprimir. Aquilo que ele ajudou, aquilo que ele lutou, que o povo ofertou para que pudesse ser tirado dentro da sociedade ali, que era a idolatria, ele voltou com as mesmas práticas. Então tem muitos hoje que lutaram para que pudesse ser tirado algumas práticas dentro da igreja, que agora estão lutando para voltar isso para dentro da igreja. Qualquer semelhança, meus irmãos, é mera coincidência. Infelizmente está acontecendo isso. A pessoa não é verdadeira, a pessoa não tem uma personalidade. Ela vai para onde o vento sopra. Nós temos que ter personalidade, nós temos que ser homens e mulheres de Deus verdadeiros. E temos que ter nossas convicções acerca de quem é Deus, do que é Deus. Por isso que nós temos que buscar a Deus, para nós sentirmos Deus. Não é ser levado pela nossa cabeça. Não, é ser levado pelo Espírito Santo de Deus que vai nos direcionar. E aqui, meus irmãos, nossa conclusão. Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 dos seus servos. Teve decadência e 2 dos seus servos o matou. Ele mandou matar o profeta Zacarias e depois, claro, Deus, vendo tudo aquilo, 2 dos seus servos, ele perdeu a guerra e 2 dos seus servos o matou. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, meus irmãos, e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Deus abençoe.